Imagine você trabalhando com terapia manual avançada, com o que tem de melhor no mercado. É isso mesmo. O TMA com RCI, que é com muito raciocínio clínico avançado, atua com essas especialidades. Então nós trabalhamos com as manipulações do mundo, que seguimos com as principais, maiores escolas. Eu sou o Fábio Soler, fisioterapeuta osteopata DO e quiropraxista. Trabalhamos na TMA com o melhor da osteopatia, fundada por Ender Taylor Steele, e pela quiropraxia pelo Dr. Palmer. Também com outras mobilizações e terapias manuais, de Mulligan, Mackenzie e Maitland, mas sim passamos os conceitos. E dessa forma você vai aprender a mobilizar, a manipular e o principal, fazer uma integração das principais linhas de tratamento que nós temos hoje no mundo. Você não precisa estudar 5, 10 anos, passar a trajetória toda que eu passei nesses 20 anos de profissão. TMA com RCI é o que tem de mais completo hoje. Eu tenho uma mega aula falando sobre esse método. Se você quer assistir, clica nesse botão abaixo. Cadeia lesional, mecanismo de lesão. É o grande diferencial do raciocínio clínico integrado. Avaliar a disfunção primária é a grande chave do nosso tratamento. Mas o corpo se adapta. Então isso quer dizer o quê? Se eu tiver uma alteração de mobilidade, como por exemplo um diafragma, vai ter tensões superiores e tensões inferiores. E isso pode alterar a mecânica do ombro, tanto a mecânica da lombar. Então eu tenho uma alteração primária que vou ter adaptações do corpo, criando uma cadeia lesional. Essas disfunções são nomeadas na TMA de ascendente e descendente. Ter precisão, fazer a leitura do corpo, saber qual técnica ser feita e ser assertivo. Não ser um Zé Técnica, manipulando o dedão do pé ao último fio de cabelo. Ser assertivo, fazer atendimento de 3 a 4 manobras e zerar a dor do seu paciente, significa que você tem um bom raciocínio clínico integrado e está trabalhando assertivamente sobre as lesões primárias. Vou falar rapidamente para você quais são os princípios do método da filosofia do TMA. Seguimos os princípios da filosofia também da osteopatia e da quiropraxia, pois atuamos com o que tem de melhor no mercado. Ender Taylor Steele criou seu princípio, sua filosofia da estrutura governa a função. É isso mesmo. A estrutura determina a qualidade da sua estrutura. E se a estrutura se alterar, assim fará a função. O que isso quer dizer? Que nós trabalhamos com estruturas íntegras em cima de disfunções. Se você tiver um desequilíbrio maior, uma alteração anatômica, da organização celular ou morfológica dos tecidos, isso vai causar desequilíbrios. Então, se a estrutura está íntegra, quando você corrige a função, o resultado é muito rápido e você tem um diferencial na sua prática clínica. Literalmente, é aquela que o paciente vem com dor e sai sem dor. O segundo princípio da terapia manual avançada é a autocura. O corpo é capaz de se autocurar, desde que os meios estejam livres para funcionar corretamente. Pois buscamos sempre a homeostasia, que é o termo fisiológico que atua sobre o autorregulador e o autocurador de todo o organismo e até mesmo das doenças. Então, quando nós estimulamos a autocura, o tempo está ao nosso favor. A pessoa vai melhorando a cada dia, a cada retorno. Agora, quando você não consegue corrigir o sistema, o corpo não consegue fazer a sua autocura, a sua homeostase. Então, o tempo fica contra você. Utilize o tempo ao seu favor. Seja um profissional inteligente e venha conhecer o TMA. Eu tenho uma mega aula mostrando sobre o método. Clica nesse botão e aí você vai entender melhor sobre tudo que eu estou falando e vai ter a oportunidade de vir para o meu time. Terceiro princípio, que é chamada lei da artéria de Steele. Isso mesmo. O corpo humano, ele depende de um fluxo livre de sangue. Se você não tem um bom fluxo sanguíneo, se os tecidos não encontram um bom relaxamento, chamamos de normotônus, você não vai ter uma boa nutrição e automaticamente nós sabemos que os glóbulos vermelhos levam oxigênio e nutrientes e aí o corpo metaboliza isso, cataboliza e libera as toxinas. Quando você não tem um bom fluxo de sangue, o organismo começa a ficar tóxico, causando desequilíbrios locais e à distância, porque o corpo tem a sua inteligência inata. Avaliar toda a estrutura, as fascias, os músculos, as articulações, o movimento é vida. Então, quando nós fazemos esse reequilíbrio estrutural, entramos na terceira lei,
que é a lei da artéria, e assim melhorando o fluxo sanguíneo, a oxigenação, e dessa forma você tem grandes resultados clínicos. O quarto princípio é o sistema musculoesquelético. Ele é muito mais do que apenas um sistema que sustenta as vísceras, a estrutura do corpo. Ele é o principal componente dinâmico da vida, pois o movimento é o nosso mecanismo primário de vida. Então isso quer dizer o quê? Avaliar com precisão o estado de repouso, as intervenções neurais, a mobilidade, as obstruções articulares, se você tem uma rigidez articular, se você tem uma cápsula rígida no sistema articular, se você tem um sistema ligamentar rígido ou disfunções músculos tendíneas ou até articulares, vai fazer o seu grande diferencial. É dessa forma que na TMA estrutural você consegue fazer um diagnóstico diferencial.